Hoje é o dia que ninguém queria que chegasse. O último capítulo de Coração de Mãe estreia nesta segunda-feira, 24 de agosto, e promete fechar de uma vez por todas os destinos de Karsu, Bora, Aika, Akan, Irsan e Gunis. Antes de mergulharmos direto na trama, vale lembrar rapidamente do que se trata essa história. Tudo começou com o nascimento de Selin, a terceira filha de Karsu, dentro de um lar sufocado pela rigidez de um marido autoritário e pela frieza emocional de uma mãe distante. O desaparecimento de um dos filhos durante uma parada de ônibus rasgou aquela família ao meio e, anos depois, um reencontro improvável no meio de um passeio de barco reacendeu uma esperança que parecia perdida para sempre. Foi esse fio de dor e recomeço que sustentou a novela até aqui, e é justamente essa jornada que o capítulo de hoje decide encerrar com chave de ouro. Amanhã começa tensa dentro de casa. Karsu volta mal, o rosto pálido, o corpo pesado, e Nasa repara em algo estranho antes mesmo de perguntar qualquer coisa. A Nora explica, meio sem fôlego, que passou a manhã no escritório ao lado de Bora, cuidando de um assunto de trabalho que a deixou exausta. Quando a sogra pergunta o motivo de tanta pressa, Karsu solta uma provocação carregada de ironia. Parece que ainda existem coisas que Nasa não sabe. É aí que ela revela a notícia que vinha guardando. Bora colocou nas mãos dela a liderança de um projeto importante dentro da empresa, o lançamento de uma nova linha de iogurte voltada para o público infantil. Nasa escuta em silêncio, processando cada palavra, enquanto observa Karsu subir as escadas dizendo que precisa descansar porque está se sentindo péssima. É nesse instante, sutil e quase imperceptível, que a novela planta a primeira semente de um mal-entendido que vai crescer ao longo de todo o episódio. Enquanto isso, do outro lado da cidade, dentro de uma loja de vestidos de noiva, Aika enfrenta um dilema silencioso. A vendedora insiste para que ela experimente aquele vestido que chamou tanta atenção nas vitrines, mas Aika recua na hora, dizendo que nem tem casamento marcado. A resposta da vendedora carrega um peso emocional que vai muito além da venda. Ninguém precisa ter data marcada para se permitir sonhar por alguns minutos com a fantasia de se ver como noiva. Aquela loja, segundo ela, não vende apenas tecido e renda, vende a possibilidade de imaginar um futuro. É esse argumento que convence Aika a experimentar a peça, um gesto pequeno que revela o tamanho da vontade que ela carrega escondida. De volta à casa da família, Nazan procura por Karsu e recebe a informação de que a Nora está no quarto. É nesse momento que ela sai da cena visivelmente irritada, incapaz de aceitar que, na visão dela, a Nora esteja grávida sem sequer perceber. Determinada a confirmar sua teoria, Nazan entra no quarto e inventa uma dor nas costas provocada por um mau jeito ao se levantar do sofá. Mesmo se sentindo mal, Karsu não hesita em se colocar à disposição para ajudar a sogra, e as duas decidem juntas que o melhor caminho é ir ao hospital. A cena mistura comédia e ternura, uma mentira contada com boas intenções, escondendo um propósito ainda maior. Em outro ambiente da trama, Homer é chamado à sala de Irsan. O empresário vai direto ao assunto e anuncia uma decisão que muda completamente o futuro do rapaz. Ele decidiu bancar o sonho de Homer de estudar no Japão. A notícia pega o jovem de surpresa, e mesmo emocionado, ele lembra na hora do custo altíssimo que uma formação no exterior representa. Irsan, porém, faz questão de deixar claro que não enxerga aquilo como um gasto, e sim como um investimento no futuro de alguém em quem ele acredita. Ele se compromete a cobrir os cursos e toda a estadia de Homer durante o período de estudos. Tomado pela emoção, o rapaz agradece de coração pela oportunidade que está prestes a mudar sua trajetória. Enquanto essa conversa acontece, em outro canto da história, Hassan encerra um passeio virtual por Istambul ao lado de Feliz, contando ainda mais uma leva de histórias sobre a cidade que tanto ama, no momento de leveza que contrasta com a agitação do restante do capítulo. De volta ao hospital, Nazan conta ao médico a mesma desculpa da dor nas costas, mas aproveita a visita para pedir, de forma discreta, que ele também faça exames de sangue em Karsu. A Nora insiste que não vai contagiar Bora com nenhuma virose, mas acaba cedendo ao pedido insistente da sogra. Quando o médico avisa que vai preparar uma ressonância para investigar a suposta dor nas costas, Nazan salta da maca dizendo que já está ótima, deixando claro que o verdadeiro objetivo sempre foi check-up da Nora. Karsu finalmente entende toda a armação e pede para conversar a sós com a sogra. Ao ficarem sozinhas, ela confronta Nazan, revelando que já percebeu que toda aquela cena não passou de um plano para arrastá-la até o hospital. Sem rodeios, Nazan dispara a suspeita que carregava. Acredita que Karsu está grávida e nem percebeu. A Nora cai na risada e garante que não existe gravidez nenhuma, apenas o mal-estar provocado por uma comida de rua consumida ao lado de Bora.
A reação de Nazan, curiosamente, é de indignação com o hábito alimentar do filho, mais do que com a ausência da grande notícia que ela tanto esperava. Antes de sair, Karsu ainda pede ao médico que prepare ressonância para a sogra numa pequena vingança carinhosa. Sozinha, ela comenta baixinho quanto Bora realmente exagera na comida de rua, um detalhe íntimo que humaniza o casal em meio a tanta confusão. Enquanto essa novela particular se desenrola no hospital, ele recebe a encomenda das roupas de casamento de Irsan, enviada por Gunis, e decide abrir a caixa para conferir cada detalhe antes da grande data. Ao perceber que está tudo em ordem, ela resolve dar uma pequena incrementada no presente, um gesto que carrega mais maldade do que parece à primeira vista. À noite, já em casa, Karsu conta feliz, por telefone, toda a confusão armada por Nazan naquela tarde. Ao saber que a filha andava sentindo náuseas nos últimos dias, Feliz não resiste e pergunta se realmente não existe chance de uma gravidez. Karsu reage com certa impaciência, questionando se a própria mãe também duvida que ela conheça o próprio corpo e reafirma com convicção que não está esperando bebê nenhum. A ligação termina em tom de brincadeira, mas segundos depois, sozinha, Karsu corre até o banheiro para vomitar, um detalhe que a própria novela deixa no ar como uma pista silenciosa para quem estiver prestando atenção. Do outro lado da cidade, Homer avisa Nasli que ela vai acompanhá-la ao Japão. A jovem acha a ideia praticamente impossível, convencida de que a mãe jamais permitiria algo assim. Ele, porém, confia que Akan e Irsan vão conseguir ajudá-la a convencer Gunis, reforçando que os dois não pretendem morar juntos nem cometer nenhuma loucura, apenas estudar na mesma universidade, com a possibilidade de se encontrarem dentro do campus. Aos poucos, Nasli começa a se permitir sonhar com aquela possibilidade. Num gesto delicado, Homer coloca uma flor na orelha da amada e pede que ela confie nele até o fim. Enquanto isso, Turkan avisa a Aika que vai visitar uma amiga. Assim que a mãe se retira de casa, a jovem corre até o quarto para pegar o vestido de noiva que alugou apenas para alimentar suas próprias ilusões. Ela segura a peça contra o corpo e começa a dançar sozinha pela sala, tratando o vestido quase como se fosse o próprio noivo imaginário, um momento que revela, sem precisar de uma única palavra, o tamanho da vontade que ela insiste em esconder de todos ao seu redor. De volta à trama de Bora e Karsu, o casal conta um ao outro sobre a farsa armada por Nazan, e os dois caem na gargalhada ao perceberem que tudo não passou de uma intoxicação alimentar mal interpretada como gravidez. Nazan admite, então, certa decepção, confessando que chegou a se iludir com a possibilidade de finalmente se tornar avó novamente. Bora encara a própria mãe com surpresa, brincando que não reconhece aquela mulher tão sentimental diante dele. Ela garante estar mais do que pronta para assumir o papel de avó assim que a oportunidade surgir de verdade. Em tom de brincadeira, Bora avisa Karsu que os dois precisam obedecer à mamãe e ir imediatamente para o quarto trabalhar nesse projeto, arrancando dela um misto de riso e irritação. Nazan, incomodada com a provocação do filho, decide procurar as crianças da casa, dizendo que elas são companhia bem melhor do que aquele casal de bestas ali na sua frente. Em outro momento do capítulo, Ekran conversa com o filho sobre a viagem ao Japão. Ela garante estar muito feliz pela oportunidade que se abre para Homer, mas não esconde que já sente antecipadamente a saudade que essa distância vai provocar. Emocionado com a sinceridade da mãe, ele a abraça com carinho, um gesto simples que carrega o peso de uma despedida ainda por vir. Enquanto isso, Hakan chega à casa de Aika levando flores e se depara com a cena inesperada da amada dançando sozinha, vestida de noiva. O susto quase a faz perder o fôlego. Diante da pergunta direta dele sobre o que estava acontecendo ali, ela improvisa, dizendo que apenas experimentava roupas para o casamento de Gunis. Hakan estranha a explicação e questiona se ela realmente pretende comparecer à cerimônia vestida daquela forma. Sem pensar duas vezes, Aika inventa que aquilo nem é um vestido de noiva de verdade, apenas a última tendência da moda londrina, vestidos longos e brancos. Ele, então, pergunta diretamente se ela tem vontade de se casar algum dia. Ela mente, dizendo que não, e devolve a pergunta. Hakan responde da mesma forma, negando qualquer desejo de casamento. Engolindo a frustração, Aika decide se trocar, deixando no ar uma tensão silenciosa entre os dois que qualquer espectador consegue sentir mesmo sem uma única palavra a mais. Em outra parte da casa, Cadeira alimenta de Laver com toda atenção e cuidado, um gesto de carinho que se transforma em constrangimento assim que Feliz entra na cozinha e interrompe o momento. Sem graça, ela recua, deixando os dois ainda mais desconfortáveis. Mal sai dali, a própria testemunha corre para contar a Hassan que acabou de descobrir que aqueles dois nutrem um sentimento maior um pelo outro.
Quando Kader reaparece na cena, o casal disfarça rapidamente, tentando esconder qualquer vestígio daquele instante íntimo. De volta à trama do casamento, Irsan abre a encomenda de suas roupas e encontra, junto às peças, uma caixa de doces e frutos secos. No meio dos presentes, ele se depara, sem entender muito bem o motivo, com uma pasta tradicional de ervas e especiarias conhecida por suas propriedades afrodisíacas. Zele aproveita o momento para provocar o irmão, insinuando que, pelo visto, Gunis desconfia que o noivo não vai dar conta do recado na noite de núpcias. Satisfeita com a própria maldade, ela se retira, enquanto Irsan liga imediatamente para a noiva para agradecer pelo presente. Durante a conversa, ele menciona a caixa identificada como kit do noivo e pergunta, intrigado, sobre a misteriosa pasta de especiarias. Gunis percebe, satisfeita, que seu plano funcionou exatamente como planejado e instrui o noivo a procurar uma flor escondida dentro da caixa com um pequeno botão secreto em seu interior. Ele encontra o objeto, mas continua sem entender absolutamente nada. Gunis avisa que, em instantes, vai enviar um vídeo explicando tudo em detalhes. Nasli aparece nesse momento, e a mãe pede que ela agradeça a Homer por ter instalado, a pedido dela, uma câmera escondida dentro da caixa do noivo. As duas assistem juntas à gravação e flagram ele abrindo a encomenda e sabotando o presente com suas próprias mãos. Pouco depois, Irsan também recebe o mesmo vídeo e grita imediatamente pelo nome da irmã, prestes a confrontá-la pela travessura. No dia seguinte, já recuperando-se do ferimento, Dilaver reconhece que está se sentindo cada vez melhor graças aos cuidados constantes de Kader. Ela volta a insistir que tudo aquilo aconteceu por culpa dela, mas ele nega mais uma vez, pedindo que ela pare de carregar sozinha uma responsabilidade que nunca foi dela. Ao encará-la com admiração, fica evidente que o tiro que ele levou não foi a única coisa capaz de mexer com seus sentimentos. Em outro ponto da trama, Akan conta a Bora que Aika demonstra vontade de se casar e revela que chegou a encontrá-la vestida de noiva dentro de casa. Bora aconselha o amigo a ser sincero com ela. Se realmente não pretende se casar, o melhor caminho é não alimentar esperanças que só vão machucar a jovem mais adiante. Akan hesita, temendo partir o coração de quem ele tanto ama. Enquanto isso, ele a pede perdão a Gunis pelo que fez com o presente sabotado. A noiva decide encarar o episódio pelo lado positivo, afirmando que ao menos a cunhada aprendeu, da pior forma, que não vale a pena se meter com ela. Irsan continua repreendendo a irmã pela intromissão, mas logo muda de assunto para contar a Gunis sobre a decisão de ajudar Homer a realizar o sonho de estudar no exterior. Gunis se emociona com o gesto generoso do noivo e passa a admirá-lo ainda mais por isso. Irsan aproveita para mencionar que Nasli também deseja acompanhar o rapaz e comenta como aquela oportunidade parece boa para os dois jovens, já que o casal ainda poderia visitar o Japão futuramente para conhecer tudo de perto. Gunis chama a filha para confirmar se ela realmente deseja participar do curso e Nasli, nervosa, admite que sim, com todas as forças. A mãe começa a se preocupar com a distância, mas garante que só vai aceitar depois de ver com os próprios olhos o lugar onde a filha pretende estudar e viver. De volta ao casal principal dessa linha romântica, Aika percebe que Haka está estranhamente pensativo e volta a se explicar sobre o episódio do vestido. Ele, porém, decide parar de enrolar de uma vez por todas e admite finalmente o que sente. Aika engole em seco, sem saber exatamente o que esperar do momento que se aproxima. E então chega o dia do casamento, o ponto alto de todo o capítulo final. Usando um penteado desastroso, ele aparece acompanhada de um cabeleireiro e anuncia a Gunis que finalmente chegou a hora de produzi-la para a cerimônia. Karsu sussurra baixinho para Feliz que aquele penteado de Zelha mais parece um ninho de passarinho montado sobre a cabeça. Gunis comenta que a manicure ainda não chegou e prefere deixar o cabelo para depois. Turkan se oferece para ser a primeira a passar pelas mãos do cabeleireiro no lugar da amiga, e volta pouco depois com um resultado tão exagerado quanto assustador, cheio de luzes espalhadas por toda a cabeça. Gunis arregala os olhos ao ver a amiga e brinca dizendo que ela parece uma árvore de Natal ambulante. Turkan, aflita, chega a temer que a própria cabeça pegue fogo a qualquer momento diante de tanto exagero. Sem paciência para mais uma confusão, Gunis decide partir para cima de Zelha, e todas precisam se unir para segurá-la, enquanto a cunhada foge correndo ao lado do cabeleireiro. No meio da bagunça, todas acabam se divertindo com a situação inusitada. Mais tarde, a juíza de paz dá início à cerimônia de Irsan e Gunis. Os dois confirmam, diante de todos, o desejo de se casar e assinam a ata oficial. Feliz e Hassan atuam como testemunhas do casal, cumprindo o papel com carinho.
A juíza finalmente declara Hirsan e Gunis marido e mulher, selando uma união construída ao longo de muitos capítulos de desconfiança, provocação e, no fim, amor verdadeiro. Hirsan, então, anuncia que ainda reserva uma surpresa para os convidados. A marcha nupcial começa a tocar, e Aika e Akan entram vestidos para o próprio casamento, revelando finalmente o desfecho daquela conversa pendente. A cena volta no tempo até aquele mesmo dia, quando Akan confessa a Aika que realmente não deseja se casar da maneira tradicional, como todo mundo espera. Antes que ela consiga processar a frase, ele se ajoelha diante dela, abre uma caixinha com uma aliança e pergunta se aceita passar o resto da vida ao seu lado. Emocionada, ela aceita na hora. Akan coloca o anel em seu dedo e os dois se beijam apaixonadamente, encerrando de vez a incerteza que os perseguia havia semanas. De volta ao presente, Aika e Akan cumprimentam os convidados e dão início à própria cerimônia. Ela aceita Hakan, agora identificado também como Akan, como seu marido, arrancando aplausos calorosos de todos os presentes. Ele também aceita Aika como esposa, e a festa se intensifica ainda mais com a dupla celebração. A juíza declara oficialmente os dois marido e mulher, fechando ao mesmo tempo 2 capítulos amorosos que caminharam lado a lado durante toda a novela. Gunis e Hirsan abrem a dança no salão, e logo Aika e Akan se juntam a eles na pista. Bora e Karsu também entram para dançar, seguidos por Dilaver, que convida Kader para acompanhá-lo, mesmo com toda a falta de jeito que os dois carregam. Ao lado de Feliz, Hassan relembra o dia em que viu Karsu pela primeira vez, e o instante em que quase derrubou ao abrir a porta do carro sem perceber que ela estava ali. Foi Dilaver quem, naquela ocasião, revelou que aquela mulher era mãe de Karsu, uma memória que ganha um brilho especial ao ser revivida durante a festa. De volta ao presente, Hassan observa Feliz e se emociona com tudo que os dois construíram juntos ao longo do tempo. Dançando com Bora, Karsu relembra o dia em que conheceu aquele homem rude que tanto a irritava e percebe, com um misto de ternura e surpresa, que aquele mesmo homem se tornou seu marido. Aika, nos braços de Akan, revive o momento em que Ekran mandou o segurança do condomínio levá-la ao shopping, sem imaginar tudo que ainda estava por vir em sua vida. Nos braços de Hirsan, Gunis também recorda o dia em que bateu no carro dele e armou um verdadeiro escândalo, sem sonhar que aquele homem se tornaria seu marido anos depois. Dançando com Homer, Nasli relembra o momento em que os dois se conheceram, ainda em Urfa, dando início a uma história que os levaria até os dias de hoje. Ao redor deles, outros casais também aproveitam a festa. Celine dança com Dennis, Turca se diverte ao lado do coronel, Kader e Dilaver seguem juntinhos, e até Nazan e Ekran acabam dividindo a pista de dança, encerrando qualquer rusga antiga entre as duas famílias. Num último toque de humor, Átila chega a invadir o salão gritando que a cerimônia deve parar porque Karsu ainda é dele, mas a cena se revela apenas uma brincadeira entre os personagens. Átila, de fato, ficou definitivamente no passado. Da protagonista. Depois da cerimônia, todo o elenco se reúne em um abraço coletivo, celebrando o encerramento de uma longa jornada de gravações. A equipe de produção também registra os últimos momentos enquanto os atores se despedem uns dos outros e finalmente se voltam para as câmeras para dizer adeus ao público que acompanhou cada capítulo até a que ponto, depois de tantas brigas, reencontros, perdas, recomeços, famílias escolhidas e amores que surgiram quando ninguém mais esperava. Todos seguem seus próprios caminhos, levando consigo aquilo que os uniu desde o início e que, no fim das contas, sempre falou mais alto: o imenso coração de mãe. E é justamente nesse detalhe que mora a força do título escolhido para essa história. Não é a coragem de Karsu sozinha, nem a riqueza de Hirsan, nem tampouco a teimosia de Gunis que sustenta a trama até o fim. É o amor materno, em suas mais diferentes formas, que costura cada núcleo familiar apresentado ao longo da temporada. Da relação conturbada entre Karsu e Feliz até a ternura exagerada de Nazan, tentando se antecipar uma gravidez que nem existia, passando pela generosidade silenciosa de Ekran ao apoiar o filho mesmo temendo a distância, a novela constrói, capítulo após capítulo, diferentes retratos do que significa cuidar de alguém incondicionalmente. Vale destacar também o quanto esse capítulo final trabalha o contraste entre leveza e emoção, um equilíbrio que marcou a novela do início ao fim. As cenas cômicas envolvendo Zelha e o penteado desastroso, ou a confusão em torno da suposta gravidez de Karsu, funcionam quase como respiro antes da carga emocional das 2 cerimônias de casamento. É uma escolha de roteiro inteligente. Em vez de encerrar tudo apenas com lágrimas, a trama escolhe celebrar a vida através do humor cotidiano dessa família tão disfuncional quanto amorosa.
Ao mesmo tempo, cada dança do salão funciona como uma pequena cápsula do tempo, revisitando o início de cada relacionamento e mostrando, lado a lado, o quanto os personagens percorreram desde os primeiros encontros conturbados até esse momento de plena celebração. Outro ponto que merece atenção é o desfecho reservado para Homer e Nasli. A viagem ao Japão, ainda pendente de aprovação final de Gunis, deixa em aberto uma sensação de futuro possível, sem fechar por completo o arco dos dois jovens. É uma decisão narrativa que sugere continuidade mesmo depois do fim, como se a novela quisesse lembrar ao público que a vida das personagens segue, ainda que as câmeras parem de gravar. Da mesma forma, a reconciliação silenciosa entre Nasa e Ekran durante a dança final resolve, sem grandes discursos, uma rivalidade que se arrastou por boa parte da temporada, reforçando a ideia de que o capítulo de encerramento trata menos de explicações longas e mais de gestos que falam por si. Antes de encerrar por hoje, vale reforçar o contexto de quem talvez esteja chegando agora. Coração de Mãe acompanhou, ao longo de toda a temporada, a trajetória de Karsu Selik, interpretada por Oji Ospirinci, numa história marcada pelo desaparecimento de um filho, pela reconstrução de laços familiares rompidos e pela chegada de novos personagens que mudaram para sempre o rumo da protagonista, como o empresário Bora Bosbailey, vivido por Engin Öztürk, e o misterioso Attila Saran, interpretado por Metin Akdojer. Esse desfecho de hoje coroa meses de expectativa em torno da reconciliação entre Karsu e sua mãe, Filiz Selik, vivida por Demet Akba, e do amadurecimento de personagens que começaram a novela em conflito e terminam encontrando, cada um sua maneira, um lugar de pertencimento dentro dessa grande família. Se você seguiu Coração de Mãe até este último capítulo, deixe aqui nos comentários qual foi o momento que mais tocou seu coração ao longo dessa jornada. E já ativa o sininho, porque toda a nossa cobertura das novelas continua todos os dias por aqui, com resumo, análise e tudo que você precisa saber antes de assistir ao capítulo oficial.